Ela fez o mundo inteiro acreditar que podia voar, só que a verdade é que Sally Field odiava cada segundo que ela estava no ar. O que realmente aconteceu por trás das câmeras de A Noviça Voadora? Fala, galera do bem, e é isso! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma das sitcoms mais icônicas e controversas dos anos 60, A Noviça Voadora. Você vai descobrir a história por trás das câmeras, os desafios da Sally Field e como é que uma série com uma premissa tão inusitada como essa conquistou o coração de milhões de pessoas, mesmo com a protagonista odiando cada segundo. Antes dela decolar com aquele hábito engomadinho, a Sally Field, uma atriz californiana nascida em 6 de novembro de 1946, deu os primeiros passos dela na televisão em 1965 com a série Gidget, onde ela interpretava uma surfista, uma garotinha meio louquinha pelos garotos e tal. Essa série durou só uma temporada, porque era ruim de doer os dentes. Só que a série, estranhamente, explodiu na popularidade durante as reprises de verão, e isso acabou levando a ABC a buscar desesperadamente um novo projeto para Sally Field, e foi assim que A Noviça Voadora entrou no radar. Mas se tu pensa que a Sally Field abraçou a ideia com entusiasmo, não sabe de nada inocente. Por trás daquelas carinhas sorridentes e tal, a Sally Field não estava nada feliz interpretando a irmã Bertrilli. Na verdade, ela sentiu que estava sendo coagida, sabe, a aceitar o papel pelo produtor de A Feiticeira, o Harry Ackerman, e pelo próprio padrasto, né, o Jock Mahoney, que era um ex-dublê de Hollywood e se tornou um artista de televisão. A Sally tinha só 19 anos e outros sonhos completamente diferentes. Ela não queria ser uma freira. Ela relutou pra caramba, inclusive chegou a recusar o papel, considerando a ideia idiota demais, e daí os produtores recorreram à terceira opção que eles tinham, que era a Honey Troop, né, uma atriz que chegou a filmar o piloto, mas o trem ficou muito mais ou menos, sabe? Daí com a intervenção do padrasto, a Sally acabou reconsiderando, porque o cara colocou na cabeça dela que não ia rolar uma outra chance na indústria do entretenimento se ela não aceitasse aquele papel. E daí com essa pressão, né, ela novinha e tal, ela acabou mudando de ideia e a Honey Troop foi devidamente dispensada. Só que no mesmo minuto que ela decidiu fazer aquilo, alguma coisa dentro dela se quebrou porque ela simplesmente não queria fazer a série, ela não estava disposta a fazer aquilo. E a série foi ao ar de 1967 até 1970. Ela, no fundo, ela achava que os produtores deviam ter se esforçado um pouco mais para encontrar um projeto diferente, uma coisa, sei lá, uma coisa melhor, né? Mas afinal de contas, por que essa versão toda que ela tinha? Vou tentar te explicar. A premissa do show é no mínimo peculiar. A Sally interpretava a Elsie Etherington, uma jovem que, depois de terminar um relacionamento ali de 8 meses, ela decide se tornar freira, atraída pelo trabalho missionário, né, do convento Santanco, lá em San Juan, Porto Rico. Até aí tudo bem, né? Só que a reviravolta rolava depois que ela vestia aquele hábito e aquele cornete estranho na cabeça, aquela peça toda trabalhada na goma, que aparentemente se tornava aerodinâmico, né, por causa do design do troço e também por causa do baixo peso da irmã Bertrilli. A explicação para esses voos fantásticos era um tanto quanto, sei lá, assim, sabe? Era alguma coisa tipo assim, quando a sustentação mais o impulso são maiores que a carga mais o arrasto, qualquer coisa pode voar. Em outras palavras, né, o baixo peso da freirinha, os fortes ventos de Porto Rico, aquele cornete estranho na cabeça e aquelas roupinhas engomadas eram tudo que ela precisava para sair voando sobre o país feito um passarinho desgovernado. Aí as desventuras da guria estavam sempre ameaçando envergonhar a igreja, sabe? Mas de alguma forma ela sempre conseguia salvar o dia. Ah, gente, a beleza da televisão dos anos 60. Além da irmã Bertrilli, o elenco contava com outros personagens também memoráveis, né? Dentre eles a reverendíssima Madre Plácido, interpretada pela Madeleine Sherwood, que era a madre superiora do convento, super gentil, tal, extremamente rigorosa. Tinha a irmã Jaqueline também, vivida pela Marge Redmond, que era a amiga mais próxima da irmã Bertrilli, sempre encontrando humor ali nas situações e tal. Tinha também a irmã Ana, vivida pela Linda Danksel, e a irmã Sisto, vivida pela Shelley Morrison, que anos mais tarde faria uma personagem engraçadíssima numa outra série que eu adorava também. Ela viveu a empregada Rosário, quase uma escrava da Karen Walker, a personagem da Megan Mullally, na série Will and Grace. E outros personagens ali importantíssimos, incluíam o capitão Gaspar Fomento, que era um oficial da polícia, de quem as freiras tentavam esconder as habilidades da freira passarinha,
E, claro, o Carlos Ramírez, né, interpretado pelo Alejandro Rey, que era um milionário, dono de um cassino e um verdadeiro playboy, né, que representava exatamente o comportamento pecaminoso da série. O Ramírez ele foi criado pelas freiras e elas constantemente estavam tentando colocar o cara na linha, só que aquilo ali era um caso perdido, apesar da gratidão que ele tinha pelas freiras, o cara não tinha futuro com certeza. A irmã Bertrille estava sempre enrolando o Playboy nos esquemas mirabolantes dela, então pedindo que ele financiasse algum dos planos absurdos que ela tinha e tal, enfim, a relação dos dois era mais ou menos por aí. A Noviça Voadora foi e talvez continue sendo a única sitcom ambientada em Porto Rico. Só que apesar do piloto e os créditos de abertura e de encerramento terem sido filmados lá na ilha, a maior parte da série foi gravada nos estúdios da Warner Brothers em Burbank, lá na Califórnia. Rolava uma preocupação por parte dos produtores com essa reação dos católicos, né? Por conta disso, eles se anteciparam e pediram ao Escritório Nacional Católico de Rádio e Televisão que atuasse como uma espécie de consultor ali. E, curiosamente, a série se tornou popular no meio dos líderes religiosos católicos que sentiram que o programa humanizava a imagem das freiras. E não só os católicos, sabe? A série ela também era super popular entre os espectadores de todas as outras religiões. Ela agradava gregos e troianos ali. Nos primeiros 2 anos, a Noviça Voadora foi exibida às quintas-feiras à noite, competindo diretamente com Daniel Boone, com Batman, com A Feiticeira, ou seja, de cara foi declarado um sucesso, mas as classificações de audiência foram despencando ao longo dos 2 anos, sabe? Isso aí aconteceu de uma maneira vertiginosa. Os produtores eles tiveram muita dificuldade em definir o foco do programa, e durante a segunda temporada, a série incluiu mais comédia física para tentar salvar o caldeirão que estava entornando completamente. Mas na terceira temporada ela acabou voltando para o sentimentalismo e para aqueles momentos fofos da primeira temporada. Foi movida para as quartas-feiras, pegou uma outra grande série de frente e aí foi a pá de cal que desembocou no cancelamento total. E tudo isso aí já seria motivo suficiente para o cancelamento, mas a coisa estava ainda mais tensa. A Sally Field, galera, estava grávida. E não tinha como imaginar uma freira grávida voando pela cidade. A equipe aí teve que ser super criativa, escondendo a barriga atrás de adereços, de cenários, enfim. Foi uma reviravolta louca ali, o pessoal se viu enlouquecido para tentar segurar essa onda. E apesar das críticas negativas, na real, né, os críticos nunca foram muito, sei lá, muito fãs do programa, nunca foram muito simpáticos, saca? O público manteve a Noviça Voadora no ar por muito mais tempo do que o Gadget, né? Muitos fãs ainda se lembram da série com carinho e eu sou um deles, curtia pra caramba. As tramas eram muitas vezes comoventes e cheias de lições de moral bem bacanas e tal. Tinham episódios barra pesada, de engolir com certeza, né? Como um em que um pelicano se apaixona pela irmã Bertrille, um outro episódio onde a irmã Bertrille quer que o Carlos financie uma expedição para encontrar um sino que era destinado para o convento, mas que naufragou há muito tempo. Daí o Carlos aproveita a oportunidade para tentar ficar com uma guria, mas ela acaba caindo no mar e com isso o sino acabou sendo encontrado, ou seja, um rocambole digno de novelas mexicanas. Mas era gostoso de assistir, eu juro para você. O negócio era pavoroso, mas era bonitinho. Sabe, a série mostrava histórias cheias de morais edificantes e performance bem ok da Sally Field. Ela estava super bem nessa série, né? E olha que a gente tem que levar em consideração que ela tinha 19 anos só, ela estava recém começando. A Meredith Redmond, que interpretava a irmã Jaqueline, chegou a ser indicada ao Emmy de melhor atriz coadjuvante, mas ela perdeu para Marion Lorne, que vivia a tia Clara na Feiticeira, e ali não tinha como competir, né? Apesar de tudo, apesar de ela estar bem na série, tia Clara era impagável. Enquanto estava no ar, né, a Noviça Voadora, ela licenciou uma gama de produtos tipo bonecas de papel, lancheiras, figurinhas, um jogo de tabuleiro, uma boneca. A Sally Field, inclusive, lançou um LP com canções da série, isso em 1967, se não me engano. E a Dell Comics publicou 4 gibis que foram baseados na série, isso em 1968. Mas como a própria Sally Field deixou claro, nem todo o sucesso comercial e a adoração dos fãs podia apagar a infelicidade dela. O show simplesmente não fazia o menor sentido para ela, sabe? Era uma grande bobagem? Era uma grande bobagem, com certeza. E as pessoas, quando ouviam ela falar mal da série, ficavam: pô, mas eu cresci com isso, eu amava a série, ok, né, seja feliz por isso, mas ainda era uma bobagem sem sentido e ela não curtia, ponto final, não tinha jeito, né, a atriz não se identificava com aquilo ali. O Harry Ackerman, produtor da série, ele sempre sacou
infelicidade que a Sally tinha. Ele sentia, na verdade, que o programa estava completamente desalinhado com o que estava acontecendo no mundo e com a própria geração dele. Era uma geração que estava explodindo dentro de um mundo em mutação, o Vietnã sendo um grande problema, sabe? E a noviça voadora ali, perdida pelos céus ali, completamente alheia a tudo isso. Estava muito fora do lugar, sabe? E ela não ia ficar calada, né? Uma atriz super engajada. E olha que a Sally nem era tão política na época, mas esse movimento dentro dela já estava começando. Era a época de Woodstock, do uso de substâncias e da geração do amor em alta velocidade. E ela não fazia parte disso. E ela se sentia muito ostracizada, sabe? Muito cuspida daquele universo. Por parte das pessoas também, de uma geração das quais ela queria fazer parte. Ela era vista como parte do establishment, mas era uma parte repulsiva dele, era tudo que ela não queria. Ela expressou o desejo por mais comportamento humano nas tramas e disse isso para Harry Ackerman. Ela falou para ele que ela ficaria muito feliz se a cada 5 episódios, de repente, houvesse uma cena sobre seres humanos conversando sobre algo que seres humanos realmente conversam. E a resposta dele, ela nunca mais esqueceu. Ele disse que as pessoas não queriam ver aquilo, que elas não queriam ser tocadas, elas não queriam ser surpreendidas, elas não queriam pensar. Sei lá, eu não acredito muito nisso não, mas eu admito que essa era uma mentalidade de comédia de situação dos anos 50, isso aí a gente não pode negar. O programa parou porque era hora de parar, só que o período pós-Noviça Voadora foi muito difícil e bastante confuso para Sally, especialmente porque ela teve que lutar muito contra a tipificação, sabe? Só que assim, na verdade, se a gente for parar para pensar direitinho, ninguém deveria lamentar muito pela infelicidade da Sally com a série. Em 1976, por exemplo, ela foi extremamente aclamada pelo filme de TV Sibyl e ganhou o Oscar pelo papel principal em Norma Rae. E isso aí acabou lançando a carreira dela numa direção completamente diferente. Sabe? Esse sucesso, na verdade, ela atribui ao Lee Strasberg e ao Actors Studio. O treinamento dele foi exatamente o que ela precisava, porque ela começou a adquirir uma força que ela não tinha antes. Sabe? Embora ele pudesse ser devastador para as pessoas, foi muito importante para ela. Esse método do Lee Strasberg, ele é puxado, ele é pesado, mas fez um bem para ela incalculável. E aí, 3 anos depois da Noviça Voadora, a Sally Field estrelou o que seria a última série de televisão regular por quase 30 anos, mais ou menos, que foi A Garota com Algo Extra, né? E aí, nessa comédia da Screen Gems, ela interpretava Sally Burton, uma dona de casa recém-casada, com percepção extrasensorial, capaz de ler mentes, inclusive a do marido, né, do novo marido, John e tal, enfim. E aí, com o passar dos anos, ela fez várias aparições em filmes para televisão, minisséries, além de participações em séries, né, como Murphy Brown, como ER. Ela, de fato, ela só retornaria à televisão regular em 2002, interpretando uma juíza da Suprema Corte num dramazinho bem breve ali chamado The Bench. A Noviça Voadora pode ter sido classificada pela TV Guide como o 42º pior programa de TV de todos os tempos, isso em 2002, mas continua a ter um desempenho bem ok, aí tem até um fã-clube internacional. E o fato de ter durado 3 anos mostra que, apesar das opiniões da própria atriz, alguma coisa na série ressoava no público, alguma coisa chamava atenção e o público curtia estar ali na frente da televisão. Hoje, com inúmeros elogios e prêmios pelo trabalho no cinema e na televisão, não tem dúvida de que a Sally Field, né, a ex-noviça voadora, realmente ganhou asas, sabe? A jornada dela, né, de uma freira voadora a uma atriz super premiada é a prova de que resiliência e talento acabam levando a gente muito longe. A história da Sally Field e da Noviça Voadora é muito mais do que só os bastidores de uma sitcom dos anos 60. Ela é um eco atemporal sobre o poder da autenticidade, da coragem, do seguir o próprio caminho, da busca incessante por um propósito que ressoe com a nossa alma. Enfim, num mundo como esse que a gente vive, né, onde muitas vezes o mundo acaba pressionando a gente a seguir roteiros pré-definidos, a história da Sally Field fala da importância de escutar aquela voz interior, mesmo que ela leve a gente a desafiar as expectativas ou a fazer a gente se sentir completamente deslocados. Assim como a Irmã Bertrilli, que apesar das limitações e da premissa boba pra caramba do programa, conseguia salvar o dia e trazer um senso de leveza, de esperança, nós também somos convidados a encontrar nossas próprias asas, mesmo que elas pareçam surgir dos lugares mais inesperados, como um cornete estranho e super engomado. Que coisa ridícula, caramba, se a gente for parar para pensar direitinho. O que a Noviça Voadora ensina hoje, talvez de forma não intencional, é que a verdade e a humanidade, mesmo que não fossem o foco principal da série,
sempre encontram aquele caminho. E no final, né, são a perseverança, a paixão e a busca por um trabalho que realmente leve a gente adiante que acabam movendo todos os seres humanos. Eu espero que conhecer a jornada da Sally Field inspire a gente a abraçar nossas próprias asperezas, a lutar pelos nossos sonhos, por mais nebulosos que eles pareçam, e a lembrar que mesmo quando a gente se sente humilhado ou preso a um papel que não define a gente, tem sempre um caminho para ganhar asas e voar em direção à nossa verdadeira vocação, à nossa verdadeira vontade. Os nossos sonhos sempre têm que caber dentro de nós, mas eles não podem ficar restritos ao nosso tamanho. E aí, qual é a sua noviça voadora? Qual é aquele papel, aquela situação que você esperou para alçar voos maiores? Compartilha as tuas histórias aqui nos comentários e vamos continuar com essa conversa sobre autenticidade, sobre superação. Se você gostou desse vídeo, faz aquele carinho que eu estou sempre pedindo para você. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos aí na cultura pop, nas lições de vida que a gente está sempre recebendo. E a gente se vê no próximo set. Corta!